Obrigado, Araci. Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva. É uma oportunidade bendita poder falar aos irmãos numa data tão especial como esta, né? Do Dia das Mães, data que transmite muito amor, responsabilidade. E esse tema, a educação dos filhos, é um tema bastante delicado de se abordar, porque cada um de nós nos encontramos em um patamar evolutivo muito parecido, mas com traços bem distintos. E tudo aquilo que a gente vai fazer, a nossa personalidade, dita maneiras ali. Então, para a gente dizer ao outro como fazer é bastante difícil, é bastante delicado. Se em uma tarefa material a nossa personalidade já interfere, imagine uma tarefa tão sutil quanto essa de educar almas, né, de orientar aqueles que vieram nesta encarnação, na condição de nossos filhos, é muito delicado. E mais difícil se torna essa tarefa, essa missão, porque cada um daqueles que encarnaram como nossos filhos traz peculiaridades próprias, dificuldades, traumas, né, mazelas que precisam ser trabalhadas e que, às vezes, a forma como nós orientamos um funciona parcialmente e a mesma forma, às vezes, não vai tão bem com o outro, porque nós estamos lidando com um ser pensante, com vontade própria. E, nos dias atuais, essa dificuldade ela é agravada por estarmos nessa transição, né, vivendo um momento delicado, onde a educação tradicional, que era impositiva, que era, né, ditatorial, já não funciona mais. São muitas as informações, os questionamentos. Um novo modelo tem sido implantado. E nós, que estamos na condição de adultos, na condição de orientadores, ainda não dominamos, né, esse novo modelo que o mundo de regeneração está trazendo. Apesar dos ensinamentos de Jesus está aí há 2000 anos. Mas, há 100, há 200 anos atrás, nós, mesmo tendo contato com esses ensinamentos, nos portávamos de uma maneira completamente diferente, onde a autoridade de pai era o suficiente, onde o pai falava e o filho obedecia. Já não é mais assim, e a gente ainda não está adaptado a esse novo modelo. É comum nós dizermos que estamos perdidos, sem saber a melhor maneira de educar os nossos filhos, sobretudo os adolescentes, né? Quanto à melhor forma de fazer. Estamos cansados e até um pouco perdidos. Antes de a gente falar diretamente da educação, nós vamos buscar aqui como que a nossa família se forma, né? Como que a família da Terra é constituída. Nós vamos nos arremeter ao Evangelho de Marcos, capítulo 3. Eu estou com a passagem aqui na tela, não estou apresentando para os irmãos, mas eu vou ler aqui aquela passagem que narra Jesus na casa de Pedro, próximo ao mar da Galileia. Marcos 3, a partir do versículo 7, nós vamos encontrar assim: E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o grande multidão da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do rio Jordão, de Tiro, de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. É importante a gente destacar aqui que a palavra multidão aqui não se refere ao volume de pessoas presentes naquele momento, mas à heterogeneidade dessas pessoas. Ainda que fosse um grupo grande, quando um determinado grupo buscava Jesus e eles tinham uma fé definida, o Evangelho vai dizer assim: e os saduceus tendo com Jesus, e os fariseus e os hebreus,
Quando era um grupo heterogêneo, por isso a passagem diz que veio de várias regiões, determinando crenças diferentes, não era possível identificá-lo como se fosse, nas religiões de hoje, os espíritas ou os católicos. Se era uma multidão heterogênea, não podia ser identificada assim. Então, a palavra multidão aí se refere a pessoas que acreditavam em Jesus, que vieram na sua direção, mas que expressavam crenças distintas. Versículos 7 e 8, para a gente identificar qual era o perfil do grupo que buscava Jesus nessa passagem narrada por Marcos. Marcos 3. Saindo do versículo 7 e 8, eu vou lá para o 31, que é a parte que atende a nossa necessidade de hoje. Então, essa multidão vai até Jesus, Jesus entra para a casa de Pedro, muitos estando lá dentro da casa, uma boa parte do lado de fora, a casa não comportava. Narra Marcos a partir do versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar, porque não conseguiam entrar na casa. No versículo 32, e a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. 33. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão na direção do grupo que o rodeava, versículo 34, está assim: E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e irmãos e irmãs. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Versículos 34 e 35, aí os últimos que lemos. Ora, é óbvio que Jesus não quis desfazer da sua mãe, né, Maria. Ele que ensinou a amar os inimigos jamais teria uma atitude assim. Jesus, que não perdia oportunidades de ensinar, de dilatar o nosso entendimento, quis passar já naquela época para nós que, além da família consanguínea, tal qual conhecemos, existe também uma família espiritual. Parte dela é encarnada junto conosco, uma outra parte desencarnada, mas há um grupo de pessoas afins, encarnados ou não, que se identificam pelos gostos, pelos costumes, pela postura, e que formam grupos espirituais. Então, o que Jesus quis dizer é, além daquela ali fora, que é minha mãe e minha irmã, também, todo aquele que fizer a vontade do Pai, também pertence à minha família, porque ele, Jesus, faz a vontade de Deus. Por isso eu peguei lá do versículo 7 e 8 do capítulo 3 de Marcos, para dizer que era uma multidão heterogênea, de crenças diferentes, mas com um ponto em comum, com a fé em Deus, em busca de uma melhora, em busca de um crescimento espiritual, que buscavam Jesus. Por isso faziam parte da família de Jesus. Colocamos isso aqui para nós trazermos uma passagem do livro Nosso Lar, para a gente entender como que a nossa família é formada, juntamente com essa passagem aí de Marcos. Narra o livro Nosso Lar, e aí eu não trouxe essa passagem aqui, estou narrando de cabeça, ali na segunda parte do livro, que a mãe de André Luiz o procura um certo momento lá, dizendo para ele que ela vai retornar à Terra, vai receber aquele que foi o seu marido na última encarnação, o pai de André Luiz, novamente como esposo. Ele se encontra em uma região mais trevosa do umbral e vai receber duas entidades, dois espíritos que se apresentam com perfil psicológico feminino, porque estavam, na sua última encarnação, encarnados em corpos femininos, e que tinha ligação extraconjugal com o pai de André Luiz, e que estavam lá no umbral, nessa região trevosa, junto com ele, que eles passavam dificuldades. Ela iria retornar, recebê-lo como marido. Ele iria receber essas duas como filhas. Elas tinham uma ligação com ele, e não com a mãe de André Luiz, mas ela, em missão, iria fazer isso. André Luiz até protesta, porque ela tem condição de encarnar já em planetas mais adiantados do que a Terra. Ela já habita colônias superiores ao nosso lar.
E ele fala, por que voltar à terra? Quando ela coloca para ele se ele esqueceu do sacrifício que Jesus fez por todos nós. Ela também deveria igualmente, né, se sacrificar um pouco em prol daqueles que ficaram aqui, que se encontram em dificuldades. Onde que eu quero chegar com essa passagem? Muitos de nós, e eu falo para os simpatizantes do movimento espírita, aqueles que ainda não são espíritas convictos, que não estudam com mais profundidade a doutrina espírita, né? Eu viso mais esses irmãos. Muitos de nós que ainda estamos aí nessa fase sem conhecer muito bem a doutrina espírita, às vezes dizemos algumas frases assim bem populares, que amigo a gente escolhe, parente não. Né? Eu nasci aqui, eu não pude escolher quem era meu pai, minha mãe, ou meus irmãos, não havia como escolher. Isso porque desconhecemos a realidade espiritual. Porque vejamos, nessa passagem de nosso lar, enquanto ele estava encarnado, voluntariamente se vinculando a essas duas irmãs, por opção, ele estava tecendo laços, se vinculando de tal maneira que ele estava programando, de certa forma, ainda que inconscientemente, a sua próxima encarnação. Então, aqueles que nascem no nosso meio, no nosso grupo familiar, na condição de pais ou de filhos, têm uma vinculação conosco do passado. Não é por acaso que aí estamos localizados nesse grupo. Natural que haja dificuldades na família atual, mesmo sendo essa família cristã, de qualquer uma das denominações, mesmo sendo uma família cristã, mesmo tendo uma determinada moral, surgem os atritos naturais dos pontos de vista, dos traços de personalidade, das simpatias ou antipatias das nossas relações do passado, que devem ser digeridas na atual encarnação. O homem tem que progredir. Sem o contato não é possível. Sem contato não é possível lapidar essas arestas e ajustar esses relacionamentos dificultados por nós mesmos em encarnações anteriores. Sem isso, sem esse trabalho, não há crescimento, não há melhoria, não há progresso espiritual. Sem isso, a alma se embrutece no isolamento. Nós precisamos do contato social. E o primeiro contato é com a família. O Espírito Camilo coloca assim para nós: há necessidade, contudo, de que te prepares para viver no mundo, no seio de tua família, contatando-a de algum modo, a fim de retirares proveito dessa relação. O Criador não te alocou por mero acaso nessa ou naquela vinculação genética. Existem imponderáveis razões para que estejas convivendo com quem convives. De novo, eu não estou apresentando, mas eu estou com alguns slides aqui, essa fala de Camilo, ela está aqui na minha tela, eu li para os irmãos com fidelidade da forma como ele se expressou. Então, vimos Jesus nos advertir que todo aquele que fizesse a vontade do Pai faria parte da família dele, todos aqueles que se afinizam com os nossos gostos, com os nossos vícios, com os nossos traços de personalidade, que conviveram conosco, que realizamos coisas juntas, nós nos vinculamos e produzimos a nossa família para a encarnação seguinte. Aqueles que nós criamos débitos, né? Quem é o devedor aí não é o caso, podemos até não ter um débito um com o outro, mas temos juntos um débito com a sociedade e viemos juntos para resgatar. E não é por acaso que nós somos localizados aí. É aí que entra, né, a missão dos pais, melhor desempenhado pela mulher, pela mãe, né? O pai está muito longe ainda de cumprir o seu papel. Por isso, o Dia das Mães é muito bem acariciado pela sociedade, né? Muito bem aceito. A mãe se dedica a essa tarefa, a essa função,
Aproveitamos a data de hoje para falar um pouco disso, da educação do filho, da formação da nova personalidade desse espírito reencarnante e as dificuldades que nós enfrentamos, né? Não sabemos, no modelo atual, como agir, porque, vejamos, aquela educação autoritária, ela já não está valendo mais. Ela já não surte o efeito que fez no passado. E o mundo de regeneração, onde a moral realmente vai sobrepor aos nossos defeitos, ainda não foi implantado. Toda transição, ela é difícil. Então, nós estamos numa época onde as crianças, os jovens, têm muito mais liberdade. Os espíritos um pouco mais rebeldes são os que estão encarnados no momento, tendo essa oportunidade, e nós, perdidos sobre como fazer. Quando nós estamos ainda na fase da infância, e a doutrina espírita coloca para nós da necessidade de aproveitar ali os 7 primeiros anos como fundamentais para a formação, para a nova formação, para a nova tomada de consciência do espírito reencarnante. Quando os nossos filhos estão nessa idade, nós levamos para o colégio. Ninguém deixa de matricular o seu filho. Por que alguns de nós deixamos de levar para a evangelização? Às vezes nós dizemos, ele é criança, ele ainda não entende, ele não quis ir, ele preferiu ficar com um amiguinho, preferiu uma outra atividade, preferiu fazer o dever escolar. Mas acerca de outras necessidades da vida da criança, necessidades físicas, terrenas, nós deixamos a criança escolher, como, por exemplo, tomar as vacinas? Será se a criança quer tomar a vacina, sobretudo aquelas que são ministradas pela agulha? Será se a criança pudesse optar, ela quereria tomar a vacina? E nós não deixamos. Não deixamos a criança escolher. No tocante à evangelização, muitas vezes a gente deixa a criança crescer para escolher frequentar ou não, escolher a denominação. E aí a gente traz aqui a questão 383 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é, para a criança, para o espírito encarnado na fase infantil, a utilidade de passar pelo estado de infância. E a resposta dos espíritos foi: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, não levar a criança para a evangelização, para o contato com Jesus, quando ela está na infância, é perder a melhor fase. Nós lembramos aqui aquela passagem do Evangelho, que Jesus está cansado no final de um dia de trabalho, de pregação, de assistência, de curas, e muitas crianças aproximam de Jesus e os apóstolos impedem. E Jesus os adverte: deixai vir a minhas criancinhas, não os impeçais. Eles entenderam que as crianças talvez não fossem aproveitar de Jesus por serem crianças, e Jesus já estava cansado, fisicamente falando, né? De um dia, ou pelo menos assim eles entenderam, de um dia laborioso, e tentaram impedir. Assim fazemos nós, os incumbidos da educação daqueles que Deus nos confiou. Nós, como os apóstolos, entendemos que eles ainda não têm condição de ter com Jesus. Não levamos para a evangelização. É uma missão a paternidade, a maternidade, essa tarefa, e que nós, por imaturidade, por desconhecimento, nós negligenciamos. Questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se a maternidade, a paternidade poderia ser considerada uma missão. Eu trouxe aqui a resposta, está aqui na minha tela, eu vou ler aqui para nós. Os Espíritos responderam assim: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade para o futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem,
e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões dessa fase infantil, quando as tendências do passado estão um pouco adormecidas. Continua a resposta dos espíritos. Muitos há, no entanto, nós, os pais, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Uma resposta um pouco longa, mas muito rica de orientação. É lógico que nós, os pais, temos inúmeras outras tarefas, mesmo em relação aos nossos filhos, em relação à família, né? Temos o trabalho para a subsistência, temos conflitos de relacionamento, temos outras questões da família para serem resolvidas e outros afazeres. E, às vezes, a gente foca mais em um outro afazer, quando ele colocou ali em aprumar as árvores do jardim para que elas dêem bons frutos, é apenas uma ilustração. Podemos focar muito mais no nosso trabalho, podemos focar muito mais em garantir a subsistência, né, da família no tocante ao material, a produzir o suficiente, do que nos preocuparmos com a formação do caráter. Quando nós negligenciamos por má vontade ou por ingenuidade, nós nos tornamos responsáveis por aquela má consequência que vai gerar na formação desse caráter no futuro. Se formos mais ingênuos, inocentes do que desplicentes, seremos menos culposos. Se formos mais preguiçosos do que ingênuos, seremos um pouco mais responsáveis. Na sequência, Kardec pergunta assim, questão 583. Já que essa resposta nos responsabilizou. Kardec pergunta assim: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? 583. E os espíritos responderam: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, nós que nos preocupamos, que nos esforçamos no limite da nossa compreensão, que é pequena, que nos esforçamos no início, no limite da nossa moralidade, que também é pequena, se nós damos o nosso melhor, e isso varia de pessoa para pessoa, nós não seremos responsáveis caso nossos filhos se desviem para uma vereda que não fomos nós que exemplificamos, para um vício que ele não aprendeu dentro da nossa própria casa, quando nós não éramos os portadores daquele vício, se ele fez opções que não foi incentivada por nós estaremos isentos dessa responsabilidade, não seremos o culpado. Mas ele não nos isenta da obrigação de tentar. Não é porque o filho não quer que a gente deve cruzar os braços e largar a mão. Lavar as mãos como fez Pilatos. Né? Nós precisamos de continuar tentando e nos esforçando. Se a nossa postura, no entanto, foi de negligência, foi de permissividade excessiva, se nós, sobretudo, não demos o exemplo, ainda que a gente falou com palavras, mas o nosso comportamento apontou diferente, aí não teremos como ser desculpados. Teremos uma responsabilidade maior. Nós queremos colocar aqui da necessidade de nós nos evangelizarmos para melhor desempenharmos a nossa função. Nós queremos lembrar aqui daquele programa, não sei se vocês se lembram, o Super Nani, passava no SBT, se eu não me engano, no ano 2017. Esse programa estava no auge. Uma pedagoga, uma psicóloga, uma profissional da área da educação,
que era chamada nas residências pelos pais com dificuldade na educação dos filhos. E Supernanny ali, então, ficava um dia, dois, observando como era a rotina da casa, e depois ela orientava os pais. E muito mais puxão de orelha levava os pais do que os filhos, pela maneira como eles estavam conduzindo. Por isso, nós precisamos de nos evangelizarmos, de melhorarmos o nosso comportamento, para que a gente consiga aí desempenhar melhor essa função. Então, Supernanny deixava ali uma lista para orientar os pais nas medidas que deveriam tomar. Com isso, eu quero colocar que o nosso conhecimento, que a nossa formação é muito importante. Ninguém aqui vai duvidar de que os pais amam os filhos muito mais do que aquela profissional, a Supernanny ali. No entanto, as orientações dela eram mais eficazes, resolviam melhor aquelas questões do que o próprio pai e a mãe orientando do seu ponto de vista. Percebemos aí que o sentimento do amor é a principal arma, mas ele desprovido de uma visão mais completa, ele capenga, não o sentimento em si, é porque o sentimento vai nos movimentar, mas quem vai nos dizer como fazer é o conhecimento, é a nossa formação moral, é o nosso contato com o Evangelho. Se nós não temos, por mais boa vontade que a gente tenha, por mais que a gente ame os nossos filhos, nós não vamos conseguir. Então, nós vamos precisar em abraçar essa tarefa, né, essa missão da paternidade e da maternidade, nós vamos precisar de começar nos evangelizando. Eu trouxe aqui a orientação de um espírita de Belo Horizonte. Acredito que alguns dos irmãos, acredito que Araci conhece bem, Emerson Pedersoli, psicólogo, psiquiatra, né, estudioso da mente, da educação, profissional nessa área e um espírita com um comportamento muito, muito acima da maioria de nós, com uma vivência evangélica, com uma vivência cristã invejável. Realmente um exemplo, um modelo a ser seguido pela maneira como ele vive. E ele trabalha muito com família, com a educação dos filhos. Eu já tive a feliz oportunidade de fazer alguns seminários com ele, e eu trouxe aqui algumas observações que ele colocou nos seminários dele para nos ajudar aqui na nossa formação em relação à educação dos nossos filhos. Ele diz, por exemplo, ainda naquela fase da infância, chegando ali para a adolescência, para a gente não valorizar muito os insucessos do filho. Na intenção de educar, de orientar, a gente destaca os erros, valoriza os erros, critica, aponta como aquela postura errada, e de fato é, mas a gente valoriza de uma maneira excessiva. Aquilo marca quase como um trauma. Então, ele nos dá essa dica, para não valorizar os insucessos. Deixa eu olhar a hora aqui, para eu poder não me perder. 7h36, ainda temos aí 20 e poucos minutos. A gente vê a velocidade que vamos caminhando aqui. Ele diz para a gente não dar ordens contraditórias, vou falar de maneira rápida de algumas dicas que ele trouxe para nós, Emerson Pedersoli, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e daqui a pouco a gente fala diferente. Ou a gente desmente com a nossa postura e a criança fica perdida. Posso ou não posso fazer? Por exemplo, na fase bem novinho, a criança fala alguns palavrões e os pais, alguns, é óbvio, acham bonito. Depois, um pouco mais à frente, aquilo já é agora repreendido. Quer dizer, antes a gente permitia, depois não permite mais, ou em alguns ambientes pode, em outros ambientes não pode. Isso confunde a cabeça da criança, que ainda não tem o norte, na orientação formada, ainda não tem a personalidade formada. Ele ainda não sabe o que seguir. Se a gente age de uma maneira contraditória, vai confundir a formação dele. Os ciúmes que os irmãos têm
Emerson coloca como muito natural e que a gente precisaria de lidar com um pouco mais de amorosidade em relação às brigas, aos ciúmes que tem entre os irmãos, que na maioria das vezes é por ciúme, as brigas, os desentendimentos. Em cima disso, ele diz para a gente dar a vez para o outro, muitas vezes, só um tem o privilégio, tem a vez, o mais velho, talvez, ou o mais novo por ser mais novo, o mais novo tudo pode, o outro não, mas você tem que entender que seu irmão é menor, seu irmão é... E ele nunca tem a vez. Então, é importante dar a vez, independente da idade aí, né? Oscilar, demonstrar qualquer tipo de preferência aí é extremamente prejudicial. E aí Emerson disse assim, com todas essas orientações, a criança vai lá e erra. Nós, para conosco mesmo, deveríamos nos perguntar, a criança ou o adolescente, no caso aqui um pouco mais para a criança, tinha noção do erro? Ele de fato sabia que aquilo era errado? Muitas vezes a criança sequer entende aquilo como erro, como uma falta. Caso a gente entenda que sim, que ele sabia que aquilo era errado, agiu de propósito, Emerson diz que nós devemos nos perguntar, agiu de propósito? Ele quis? Ainda que a resposta tenha sido nós para conosco mesmo, nos respondendo essas perguntas. Entendemos que ele agiu de propósito. Nós vamos nos perguntar, antes era permitido? Como acabamos de ilustrar, falava um palavrão e era bonito, daí a pouco não pode mais. Ele fez querendo, mas antes nós permitimos? De um momento para o outro queremos tirar aquele hábito, entendemos como prejudicial, se antes a gente permitia. Será que ele não está querendo chamar a atenção no caso dos irmãos e da questão do ciúme? Se todas essas respostas forem afirmativas, não, ele tinha noção do erro, ele sabia, não era permitido, ele então diz que a gente precisa de tomar providência sim. E ele formou uma palavra, uma pena que eu não estou apresentando para colocar aqui, eu vou soletrar, né? Se fôssemos ler, ficou assim, eu não sei quantos dos irmãos aí que estão nos ouvindo teve essa oportunidade de ter com Emerson Pedersoli e já conhece essa palavra que ele adota, ele adotou com a família dele e ele orienta, ele ensina, já que ele é, além de espírita, no movimento espírita sempre voluntário, né? Mas fora do movimento espírita, ele trabalha com família. Ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele trabalha muito na área da educação. Então, ele formou uma frase, uma palavra, secare sechi. Um C, depois care, outro C e chi. Como uma regra para nós nos orientarmos na hora de agirmos. O primeiro C, ele diz que é conversa. A criança errou, o adolescente errou, você conversa. Se o tom de voz não for o mesmo que você conversa com um amigo, não é conversa. Já é outra coisa. Essa colocação é dele, ele nos adverte. Como que você conversa com as pessoas? Encontrou com um amigo, encontrou com uma amiga no supermercado. Qual é o seu tom de voz? Isso é conversar. Então, você vai conversar com o seu filho. Olha, não pode, por isso, por aquilo. Num tom de voz extremamente normal. A criança, o adolescente, o pré-adolescente reincidiu, aí ele diz que nós devemos chamar a atenção. É o C de conversa, o K é chama a atenção. É a mesma fala, mas o tom de voz é um pouquinho mais firme. Não chega a ser totalmente firme, mas a gente já vai dizer, olha, eu já te falei, isso não pode, eu te expliquei os porquês. Vamos chamar a atenção. Então, chamar a atenção só na segunda vez, nunca na primeira. Chamamos a atenção. A criança, o pré-adolescente, reincide, nós vamos repreender. Diz ele que repreender
é falar com um pouco mais de firmeza. Olha, eu já te disse, eu já te expliquei que não pode, você está repetindo o erro. E eu penso que nós, na primeira vez, já falamos repreendendo. A gente nem conversa, nem chama atenção. A gente já fala repreendendo, a gente já fala dando bronca. Então, essa seria na terceira vez que a criança reincidir no mesmo erro. Porque quando ele cometer um erro diferente, ele está errando pela primeira vez. É outra área que ele desconhece, é outro assunto, é outra questão. Então, a criança errou mais cedo, foi advertida. Ou conversamos com ela. Mais tarde ele errou, mas em outro assunto, não tem que já chamar a atenção ou repreender. Porque é outro tema. Teria que conversar, porque nessa área ele não foi orientado. Não houve uma conversa, um diálogo. Então, é no mesmo erro. Conversa, chama a atenção, repreende. Se ele reincidir, somente na quarta vez é que nós vamos castigar. Secare conversa, chama a atenção e repreende. Sechi, o primeiro C é castiga. E ele diz que castigar é muitas vezes tirar um videogame, tirar um celular, não permitir que vá a algum lugar que era de um lazer, uma coisa assim. Não precisa de ser algo físico, né? Não precisa de ser algo ostensivo, mas já está na hora de dar um castigo, de entrar com uma medida, né, que impõe um pouco mais, alguma providência, alguma consequência a essa criança, esse adolescente, na quarta vez do mesmo erro, ele já está precisando. Castiga. E se a criança, o adolescente reincidir, ele coloca de uma maneira bem humorada, chinelo nele. Conversa, chama a atenção, repreende, castiga, insiste, chinelo nele. Secare, sechi, o chi de chinelo. É lógico que nós vamos entender o chinelo aí como uma expressão alegre, uma maneira de dizer que é preciso tomar uma providência maior, e até mesmo a chinelada não faz mal a ninguém. Tanto que em Provérbios, capítulo 29, versículo 15, está escrito assim: a vara dá correção e dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Provérbios 29, 15. Na época lá que Provérbios foi escrito, eu acredito que era aquela varinha de fedegoso mesmo, que a minha mãe usou para comigo, né? Hoje essa vara pode ser outras medidas. Realmente esse modelo de educação, né, está ultrapassado, vem sendo substituído, porém nós ainda não nos ajustamos ao novo modelo, por isso estamos perdidos. Aprendemos assim, fomos educados assim, e estamos tentando educar dessa maneira e não está funcionando. Por isso estamos perdidos. É preciso lembrar aqui que a educação da escola, ela é instrução. A mudança de hábitos, a postura moral, do caráter, é responsabilidade da família. E a vara da correção aí pode ser uma firmeza, sobretudo com a nossa postura, no sentido de não ceder, no sentido de impor, principalmente quando é criança. A criança não tem que fazer o que ela quer, não é ela quem decide. Quando ela tiver a casa dela, ela decide. Quando ela for adulta, quando ela se sustentar, ela decide. Deixar o pré-adolescente, o adolescente decidir o que ele faz com a vida dele, é falhar, é abrir mão daquele controle que Deus confiou a nós, não confiou a ele. Se o adolescente desse conta da sua própria vida, ele não precisaria de pais. Assim como nós temos anjo de guarda, não damos conta, na atual faixa evolutiva nossa, de caminharmos pela vida ao longo da encarnação sem o espírito nos sugerindo ideias sãs. Não damos conta. O adolescente não tem maturidade para decidir por ele. E quando o pai permite, ele está lavando as mãos da responsabilidade que é dele. Então, é preciso ter algumas pitadas, algumas dicas, né, como essas que Emerson Pedersoli trouxe para nós, com algumas que a gente tira do Evangelho,
Como Paulo, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, falando para a comunidade, para a sociedade de uma maneira em geral, para os membros de uma religião. Mas cabe muito bem aqui para a família. Muitas vezes, dentro da nossa família, cada um de nós cuidamos da nossa obrigação. Tanto nas tarefas físicas da casa, tal tarefa é de fulano, e se ele não pôde fazer, até por um motivo justo, eu também não faço, porque não é minha. Como não se interessar pelo problema do outro, não ser solidário, não ser amigo, não ser companheiro, não só dos pais para com o filho, pode ser de irmãos ali, onde um não escuta o outro de uma maneira egoísta. Não tem como essa família subsistir com uma certa qualidade, porque falta aí o tempero do amor, né? De uma menor intensidade do egoísmo, né? Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. O amor aqui que Colossenses traz para nós não se refere ao nosso sentimento, porque muitos de nós dizemos amar, mas maltratamos. Refere a uma postura amorosa, a um comportamento que se interessa. Esse é o elo, é a postura que une. Não é apenas ter aquele sentimento. Eu tenho sentimento pelo outro, mas eu não me lapido moralmente. Aí eu sou grosseiro, eu sou bruto, eu sou mal educado, eu dou patadas, mesmo tendo aquele sentimento. Não é que eu não tenho aquele vínculo emocional com a pessoa, mas o meu caráter precisa de ser lapidado. Quando o Evangelho fala para nós amarmos, está falando da nossa postura, não está falando do nosso sentimento. Na hora de orientarmos, abrimos um pouco mais mão dos costumes, das tradições que nós fomos criados, que realmente algumas não estão valendo mais, vamos educar os nossos filhos, e eles falam: oh, isso era no seu tempo. Em relação aos costumes, sim. Agora, em relação às regras morais, não. Em que época da humanidade destratar alguém foi válido? Em que época? Podemos voltar o tempo que quisermos. Quando isso foi direito de sermos grosseiros com alguém, por exemplo? Então, no tocante à moral, ao caráter, nós não podemos e não devemos abrir mão. Não confundir os costumes com o que é, de fato, lei divina. Os costumes mudaram, mas a moral não. Ninguém tem o direito de ofender, de destratar, e quando isso acontece, quando ainda é criança e adolescente, precisamos de fazer como Emerson diz: conversa, chama a atenção, se precisar repreende, castiga só na quarta vez e na quinta toma uma providência mais eficaz. A mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, fala assim para nós: o coração da criança é o solo a cultivar, cheio de dificuldades. Cultivemos o terreno à nossa disposição, adubemo-lo e atiremos nele as sementes do Evangelho. Jesus fará o resto. Brilhará um dia a flor de luz da verdade, no jardim por onde hoje caminham os nossos pés a serviço do Mestre infatigável. Se estamos dando o nosso exemplo, se estamos evangelizando, se estamos levando a criança ou adolescente para o contato do Evangelho, se ele não muda, aguardemos o tempo. Jesus fará o resto, diz Joana de Ângeles. É preciso confiar o tempo. A semente foi lançada. Não há como forçar, sobretudo de uma certa idade em diante, depois que se torna maior, não há como forçar. Nenhuma das dicas que nós trouxemos aqui é receita infalível, infatigável, para qualquer um de nós, né? Nenhuma dessas providências vai ter a mesma repercussão, o mesmo efeito com qualquer um dos nossos filhos. Não é assim que funciona, mas com certeza nos ajudará a refletir, a repensar um pouco mais acerca
da missão que nos cabe em relação à educação dos nossos filhos. Missão difícil, mas que Jesus espera, confia que nós possamos realizar. Como o Dia das Mães é uma data importantíssima e falar do amor de mãe, nós, os pais, os homens, não iríamos dar conta, só quem é mãe sabe o que é ser mãe, né? Iríamos falar, se fôssemos falar, iríamos falar da Mãe Santíssima, né, do modelo que ela trouxe para nós. Nós queremos falar da parte um pouco mais técnica, um pouco mais próximos da nossa realidade, principalmente nós, os homens, os pais, para que nós nos preocupemos, sim, com a orientação que nos cabe dentro do Evangelho de Jesus, para que esses irmãos nossos, temporariamente, na condição de nossos filhos, possam responder por si mesmos quando forem adultos. Na fase da infância e da adolescência, Deus, Jesus, espera que nós façamos a nossa parte. Agradeço a atenção de todos e que Jesus possa nos abençoar, abençoar essas mães, né, todas as mães do planeta, que sempre se sacrificam pelos filhos, estão presentes em todos os momentos, nas dificuldades. Nós, os pais, muitas vezes, os pais, os homens, falamos, ó, o seu filho, falamos, né, com a nossa companheira, olha, o seu filho está assim, está assado, como se fosse somente obrigação dela. Muitas vezes não estamos presentes, o que não acontece com as mães, né, sempre presentes. Que Jesus abençoe a cada uma nesse dia. Fechamos aqui. Passar a segunda parte da nossa reunião, fazer a nossa prece final, mas antecipadamente nós queremos agradecer a você, Vianney, pela participação, pela disposição, pela vontade de cooperar, de colaborar com o nosso movimento. Muito grata à sua participação, fiquei muito feliz, porque